Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava meditando aqui na palavra, já estaremos indo para o culto, e eu aconselho também a você ir para o culto hoje, não somente hoje, mas sempre que puder, esteja no templo. Vá à igreja, que é o local onde nos reunimos para cultuar a Deus. Não caia na conversa daqueles que dizem que não precisa se reunir, que os crentes não precisam de um lugar para congregar e para cultuar, para louvar, para adorar, para orar. Não caia na conversa dessas pessoas que dizem que não precisamos disso. Porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Memorize esse versículo. Hebreus 10 e 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E esse versículo, ele quer dizer que não devemos deixar de congregar. Existem outras traduções que dizem assim: não deixando de nos congregar, como é costume de alguns. Então, o crente ele tem que estar congregando. Todo cristão ele tem a obrigação espiritual de congregar. O lugar do crente, em todo canto ele tem que ser crente. Agora tem que se reunir como igreja, porque Paulo disse que quando a gente se reúne, um tem salmo, outro tem louvor, outro tem doutrina. E o escritor aos Hebreus disse que a gente, quando se reúne, um edifica a fé do outro. A gente admoesta uns aos outros e edifica-se mutualmente. Então a igreja, ela foi chamada por Cristo, tirada do mundo, para estarmos juntos. Precisamos estar juntos. Já diz um ditado bem popular no meio dos cristãos, né? Que uma brasa distante do fogo, distante da fogueira, ela se apaga rápido. Fazendo a analogia ao cristão que se afasta dos outros. A mesma Bíblia que diz que somos membros do corpo de Cristo também diz que somos membros uns dos outros. Então precisamos estar conectados. Então não deixe de congregar, vá ao culto hoje. E sempre que puder, esteja na igreja. Não caia na conversa das pessoas que dizem que não precisamos de congregar. Sei que a igreja, a congregação, não é um lugar perfeito, porque são constituídos por homens, e até você também não é perfeito. Mas estamos nos aperfeiçoando, nos santificando, estamos nos moldando e sendo moldado por Deus, né? A Bíblia diz assim, em Romanos, né? Capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós estamos sendo transformados e estamos nos transformando pela renovação do nosso entendimento, apresentando o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus, que é o nosso culto racional. Bem, eu estava meditando hoje aqui de manhã na palavra e eu cheguei a uma conclusão bíblica aqui, que existem 3 coisas, lógico que existe mais, mas eu estou falando aqui uma sequência bíblica, né? Que existe 3 coisas que precisamos de examinar. 3 coisas dentro da Bíblia, bíblico aqui. 3 versículos. Existem muitos mais versículos, mas a princípio eu vou citar 3. 3 coisas que devemos examinar. Primeiro, devemos examinar a nós mesmos.
devemos examinar a nós mesmos. Segundo, devemos examinar as Escrituras. E terceiro, devemos examinar tudo. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo disse: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. É dever, obrigação, responsabilidade de todos que se dizem cristãos examinar a si próprio. O apóstolo Paulo também escreveu esse mesmo assunto sobre examinar a si mesmo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, quando ele estava falando da ceia do Senhor, onde ali muitos se reuniam e Paulo chegou a dizer que eles não se reuniam para melhor, mas para pior. É triste quando os que professam o nome de Cristo se reúnem não para melhor, mas para pior. É possível acontecer isso? É possível. Na igreja de Coríntios aconteceu. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 17, Paulo disse assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Você já pensou a igreja se reunir para pior e não para melhor? É triste ou não é triste a igreja se reunir para pior e não para melhor? Pronto, a igreja de Coríntios aqui, no dia da ceia, estava se reunindo para pior e não para melhor. Onde o correto seria se juntar para melhor. Porque quando a gente se junta, um tem louvor, outro tem salmo, outro tem doutrina, né? E a gente, um edifica a fé do outro, através de testemunhos, leitura pública da Bíblia Sagrada, um louvor, né? Edifica a nossa fé. Então, quando a gente se reúne, é para melhor. Mas a igreja de Coríntios aqui, ela estava se juntando para pior, e Paulo disse: eu não vou elogiar vocês. Nesse assunto aqui eu não posso elogiar vocês, porque vocês estão se juntando para pior e não para melhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Porque eles estavam se juntando para pior? Por causa das rivalidades, né? Versículo 18. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então eles estavam se juntando não para melhor, mas para pior, por causa da dissensão, as rivalidades. E uma dessas rivalidades eram que muitos tomavam parte na Santa Ceia sem esperar o seu irmão. E muitos se alimentavam e outros passavam fome. Além disso, muitos comiam a ceia do Senhor indignamente, porque não discerniam o corpo do Senhor. Eles não estavam levando em consideração o mandamento que Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Quando a gente se junta para tomar a Santa Ceia, estamos fazendo em memória de Cristo e estamos ali celebrando a morte e a ressurreição do Senhor. E nesse assunto Paulo disse, no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E eu falei
no começo do vídeo que existem 3 coisas que devemos fazer como cristãos. Primeiro, examinar a nós mesmos. Aonde eu li lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5, Paulo também disse: examine-se a si mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, né? Se não é que já estáis reprovados. A autoanálise, o autoconhecimento, a visão que temos de nós mesmos, a prova de nós mesmos, precisamos fazer isso, examinar a nós mesmos. É muito fácil examinarmos o próximo. É muito fácil eu olhar para os meus irmãos, olhar para os meus vizinhos, olhar para os meus conhecidos, olhar para os meus familiares e apontar o erro deles, examinar a vida deles, fazer uma análise da vida deles e julgar os seus erros, os seus defeitos, né? E tirar uma conclusão. Mas antes, Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 7. Antes de eu ver o erro do meu irmão, para o corrigir, primeiro eu tenho que olhar o meu. Quando a Bíblia diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgais, vos hão de julgar, né? Aí Jesus disse: tira primeiro a trave que está no teu olho, para tu poder enxergar o argueiro que está no olho do teu irmão. Essa palavra significa que eu tenho que primeiro me corrigir. E a Bíblia ensina, o apóstolo Tiago ensinou isso: assim falai e assim procedei. Para a gente corrigir alguém, primeiro a gente tem que se autocorrigir. Eu não posso querer colocar a vida de outra pessoa na linha, né? Colocar a vida de outra pessoa no prumo. Eu não posso ensinar boas maneiras para alguém se eu não pratico. Porque se eu fizer isso, eu estou sendo hipócrita. Estou sendo um falso moralista. Se eu ensinar você que não se deve roubar e eu roubo, eu estou sendo um falso moralista. Se eu ensinar para você que não se deve cometer adultério e eu cometo adultério, eu estou sendo um hipócrita e falso moralista. Então a Bíblia, ela mostra para nós que a gente, antes de falar, a gente tem que praticar. Antes de ensinar, temos que praticar e dar bons exemplos. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, examine o homem a si próprio. Por quê? 1 Coríntios 11 e 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque as pessoas nos julgam? Porque as pessoas nos apontam? Porque as pessoas nos corrigem? Porque as pessoas apontam as nossas falhas? Porque nós, e eu me incluo nessa palavra, nós não examinamos a nós mesmos. Porque se a gente examinar a nós mesmos, o primeiro a detectar a falha será nós. Se eu fizer uma autoanálise, se eu fizer um autoexame da minha vida, se eu parar para pensar e meditar na maneira que eu estou andando, a forma que eu estou praticando, a forma que eu estou tratando, a maneira que eu estou vivendo, a minha vida como cristão,
Se eu fizer essa análise, se eu fizer essa autoanálise do meu proceder cristão, né, da minha forma de se conduzir como cristão, o primeiro a detectar a falha será eu. Se eu me aborreço com alguém que me corrija, é porque eu não estou me corrigindo. Se eu fico chateado com alguém que está tentando me corrigir, é porque eu não estou me corrigindo. Virou agora uma mania, né? Virou uma moda, um costume, justificar um erro com outro erro. E muitas pessoas não querem corrigir os seus erros porque outras pessoas praticam o mesmo erro, porque alguém anda errado, aí você acha que o seu erro é justificado, ou será aceito por Deus, ou Deus não vai levar em conta porque alguém também faz. Mas não devemos tomar a vida dos outros como padrão para nos corrigir. A régua de medir o nosso comportamento, a regra de medir a nossa espiritualidade, o aferidor da nossa vida cristã é a palavra. A Bíblia é quem nos julga. Jesus disse: eu não vim nem julgar o mundo, nem condenar o mundo, mas já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho falado. Essa palavra aqui, ela vai nos julgar, ela vai nos corrigir, ela vai nos medir. E a palavra de Deus, ela adverte a mim e a você que examinemos a nós mesmos para não sermos condenados. Porque se a gente examinar nós mesmos, a gente se corrige. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Se examine. 2 Coríntios 13 e 5. Examinai-vos a vós mesmos e provai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Não existe coisa melhor do que a gente se chegar ao trono da graça, dobrar o nosso joelho diante de Deus e rasgar o nosso coração. A Bíblia diz, falado pela própria boca de Deus e escrito pelo profeta Jeremias, falou. Jeremias escreveu o que Deus falou. Joel também escreveu. Jeremias falou que quando a gente busca a Deus, a gente vai o encontrar, quando a gente o buscar de todo o nosso coração. Um dos profetas escreveu: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Era comum no Antigo Testamento, alguém quando recebia uma palavra profética, uma sentença da parte de Deus, de algo ruim que ia acontecer, as pessoas rasgavam as suas vestes, jogavam cinza sobre a sua cabeça, colocava ou vestia um pano de cinza, um pano de saco, e se lançava no chão em clamor, pedindo a Deus graça, clemência e misericórdia. Existia o silício, existia o dia da expiação, que era o dia do arrependimento, o dia do quebrantamento. Só que cerimônias externas, as cerimônias externas que a gente faz, o nosso devocional, o nosso culto externo, que todo mundo pode ver, pode ser manipulável, pode ser falso, pode ser mentiroso, pode ser uma farsa e ninguém perceber. Mas o que Deus quer de nós é que a gente rasgue o coração. Quando entrar na presença de Deus,
quando descer na presença de Deus, rasgue o coração. Rasgar o coração é contar tudo para Deus. Não precisa você contar todas as suas falhas para o próximo. Porque muitas das vezes você confia em alguém, conta a sua falha, seu defeito, sua fragilidade, e alguém vai mangar. Na linguagem nordestina é mangar. Mas alguém vai zombar de você. Alguém vai julgar você, vai criticar você. Mas quando você dobra o seu joelho diante de Deus, conta a tua fraqueza, rasga o coração, conta todas as falhas, detalhes por detalhes. Existe um Deus no céu que te conhece, que te entende, que conhece a intenção do coração. Vai te dar força, vai te renovar, vai te restaurar, vai te levantar, vai te colocar de pé. Porque Jesus, ele desceu para ser como nós, sentir o que a gente sente. Lá em Hebreus diz que não temos no céu um sumo sacerdote que está sujeito, né, ao pecado. Não, temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Mas ele passou por todos os vales que você passa. E ele pode se compadecer das nossas fraquezas. E hoje temos acesso direto ao trono da graça, sem precisar de um intermediário. 1 João capítulo 2, versículo 1: Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo. Então a primeira coisa que precisamos examinar é a nós mesmos. Outra coisa que precisamos examinar é as Escrituras. As Escrituras, ela precisa ser examinada. Jesus disse: erra o homem em não examinar as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Lamentável ver tanta gente que não ama mais a palavra, não examina mais a Bíblia, não gosta de Bíblia, não examina a palavra. E a palavra é um espelho, ela aponta onde está o nosso erro, onde está a nossa falha, onde está o nosso defeito. Quando você lê a Bíblia, ela vai lavando você, ela vai tirando a impureza, ela vai tirando a sujeira. Desde que você permita ser lavado pela palavra, porque Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pelas palavras que eu tenho falado. Mas depois Jesus disse: mas nem todos estão limpos, porque no meio deles tinha um que não queria ser limpo. Foi Judas. Judas não se permitiu ser limpo, ser lavado por Jesus. E o coração dele ficou cheio de ódio, cheio de falsidade, ganância pelo dinheiro. Então a palavra, ela nos limpa quando a gente permite que ela nos limpe. Examinai as Escrituras. Examinar é estudar, meditar, conhecer a vontade de Deus através da palavra. Que é a palavra que revela a vontade de Deus para nós. Outra coisa que precisamos examinar é tudo. Né? Tudo. 2 Timóteo, capítulo 3. Deixa eu ver esse versículo aqui. Precisamos examinar tudo. 1 Tessalonicenses 5 e 21. 1 Tessalonicenses 5 e 21.
Examinai tudo, retende o bem. Amém, irmãos? Examinai tudo. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então a gente tem que examinar tudo. Examinar não significa praticar, não significa testar, não significa fazer para ver se presta ou não presta. Você pode examinar sem praticar. Você pode examinar que o alcoólatra está destruindo a vida dele. Você pode examinar os bons exemplos e seguir os bons exemplos. Examinar os maus exemplos para não seguir os maus exemplos. Você pode olhar para a vida de um alcoólatra e ver que ele está destruindo a vida e a saúde dele e a família por causa da bebida. Então você examina e não pratica. Examinai tudo e retém o que é bom. Então você vai examinar tudo que está diante da sua vista. Você examina. Aí você vai discernir o que presta e o que não presta. O que é bom e o que não é bom. O que serve e o que não serve. O que atrapalha e o que não atrapalha. O que ajuda e o que destrói. Então a Bíblia manda a gente examinar tudo para reter o que é bom. Tem gente que examina tudo e retém o que não presta. Tem gente que tem essa característica de só reter o que não presta. Tudo que o mundo mostra, tudo que não presta, que o mundo oferece, tem gente que abraça, aceita, recebe, gosta e pratica. Mas a gente examina tudo só para reter o que é bom. O que não presta a gente descarta, joga fora. Joga fora o que não presta, retenha o que é bom. Então se você sabe que alguma coisa não presta, já observou, já analisou e viu que não presta, aí você já não perde mais tempo com aquilo. Não perde mais tempo com aquilo, né? Fugir da aparência do mal. Se você sabe que aquilo é mal, aí você já foge. Se você ainda não conhece, examine. Após examinar, detectou que presta, descarta. Se presta, acolhe, retenha o que é bom. Amém? Deus abençoe a todos.